Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir,
fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 3 minutos. Linda canção, lindo louvor e com certeza louvor para que nós possamos refletir como nós devemos ser fiel a Deus. Temos certeza na vida que nós passamos hoje, Deus é fiel a nós. E nós, será que somos fiel a Ele? Será que realmente somos merecedor? Com certeza que não. Às vezes nós queremos muitas as coisas, mas em cada palavra desta canção podemos pensar de que realmente precisamos de algo fazer para agradar a Deus daquilo que já fazemos, porque de repente deixamos de ser fiel no nosso pensamento, na nossa palavra, no nosso olhar, exatamente deixamos de ser fiel a Deus nos nossos compromissos, principalmente com Deus. Às vezes nós deixamos muitas outras coisas como prioridade e deixamos de ser fiel a Deus. Às vezes nós damos tempo e prazo para os nossos afazeres e não conseguimos cobrir aquilo que de pouco tempo podemos fazer para Deus. Ser fiel a Deus, tarefa difícil para mim, para você, mas será que nós podemos melhorar? Será que nós podemos fazer algo para essa palavra ser convicta na minha vida, na sua vida? Para ser fiel a Deus, realmente devemos abrir mão de muita coisa, dos compromissos com a palavra de Deus. Ser fiel a Deus, palavra pesada, mas também palavra que Jesus, quando ele veio a este mundo, ele nos mostrou que basta que nós cremos e acreditamos e buscamos. No nosso pensamento, já é a principal mudança no nosso comportamento, a nossa atitude, ser fiel a Deus. Linda canção. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos e vamos entrar no programa Falando de Jesus, aqui exatamente com a palavra aí, o pastor Elvis, trazendo a mensagem com o título O Propósito de Deus, certo? Então, quero convidar você a emprestar o seu coração, a você exatamente prestar o seu ouvido, a você abrir o coração para que você possa ouvir essa mensagem dentro do programa Falando de Jesus, iniciando esta segunda-feira, exatamente dia 18 de janeiro do ano de 2016. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Jó, no capítulo 38, no verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responda-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Que lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou o sal da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto,
e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, desde ordem a madrugada, ou mostraste a alva ao seu lugar, para que arregasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como barro sobre o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desviam a luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber, se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas os seus limites, e para que saibais as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que vento procede o gelo? E quem gera a geada do céu, quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Jó, capítulo 40. Você já vai entender a mensagem. Versículo 1 do capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim ergue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Eu te louvo, meu Pai amado, engrandeço, porque tu verdadeiramente é um Deus grande. Aleluia. Queridos, a situação de Jó foi uma situação muito complicada. Jó, nós sabemos, ele era um homem que tinha tudo. Jó era um homem muito rico, na ocasião mais rico da terra. Jó, ele tinha inúmeros gados, ovelhas, cabras, cabritos, bois, vacas, camelos, dromedários, enfim. Ele tinha uma infinidade de coisas. E o seu bem maior, abaixo de Deus, seus 10 filhos, tinha um casamento sólido. Jó era um homem reto e temente a Deus, de forma tal que ainda que seus filhos não tirassem tempo para orar ou para buscar a face de Deus, Jó, sem saber se seus filhos tinham pecado ou não, oferecia todos os dias holocausto a Deus, não só por ele, mas por cada um de seus filhos. No dia de hoje, seria aquele pai e aquela mãe que incessantemente intercedia e orava-se, pedindo misericórdia a Deus pela vida dos seus filhos. Então a Bíblia diz que se todo dia ele oferecia holocausto a Deus, Jó era um homem que todos os dias buscava a face de Deus. Tanto que no capítulo 1 de Jó, quando os filhos de Deus vão buscar a face de Deus, a palavra fala que aparece também na presença de Deus. Uma coisa que eu fico maravilhado com o capítulo 1 de Jó, 1 e 2, é quando a palavra fala que no momento em que os filhos de Deus, não é isso, foram diante de Deus. Queridos, quando foi a vez que você foi diante de Deus? Quando foi a vez que eu fui diante de Deus? Quando foi a vez que alguma pessoa foi levada diante de Deus, com exceção aqueles que a Bíblia fala, que foram arrebatados de espírito, ao qual João na ilha de Pátimos? Queridos, quantas pessoas?
Pastor, só está dizendo que esse texto não é real. Não, querido. Eu estou dizendo que este momento em que os filhos de Deus vão até Deus, é no momento que você clama ao Senhor. É no momento que você separa um tempo de oração. É no momento que você esquece televisão, rádio, telefone, tudo, e você vai se humilhar aos pés do Senhor. Nesse momento você está indo ante a presença de Deus. Naquele momento ali, queridos, e por isso que eu falo que a oração é o maior ato de fé que o ser humano pode ter diante de Deus. Porque nós falamos muito tempo no telefone porque tem alguém do outro lado interagindo conosco. Nós ficamos até horas e horas e horas em frente a uma televisão, porque a televisão está interagindo conosco. Nós ficamos horas e horas no Facebook, no WhatsApp, porque alguém está interagindo conosco. Mas quando nós estamos orando, com 1 minuto, com 2 minutos, estamos batendo cabeça, dormimos de joelho, apagamos, embolamos as palavras, não sabemos mais o que estamos falando. Por quê, queridos? Porque verdadeiramente não cremos que tem alguém ouvindo. Não cremos que o Senhor está ali, porque não estamos vendo, porque não estamos ouvindo, porque não está interagindo conosco, assim pensamos nós. Mas a palavra fala, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quando você vê uma pessoa com horas e horas e horas de oração, essa pessoa tem fé, ela crê que o Senhor está ali, ela crê que o Senhor está respondendo, ela crê que o Senhor está ouvindo a oração, o clamor dela, essa pessoa tem fé. Por isso que a palavra fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Jó era um homem de fé. Jó era um homem de fé porque ele não negou a Deus. Mas será que é toda essa situação, não é isso? Voltando ali como eu estava falando, como se fosse apresentar os filhos de Deus, apresentou-se também Satanás, e o Senhor lhe vira e fala assim, observaste o meu servo Jó? A primeira coisa que eu vejo é que é um privilégio muito grande poder ser chamado por Deus de meu servo. Jó lhe fazia por onde? Jó, ele buscava isso, ser um servo do Senhor. Jó não buscava ser chamado por Deus de meu servo. Jó buscava ser um servo. Amém, queridos? Jó buscava ser um servo. Jó não buscava reconhecimento de homens, de A, de B. Mas Jó buscava o reconhecimento de Deus, de que ele era um servo do Senhor. Mas quando Satanás aparece diante de Deus, que o Senhor fala, observaste meu servo Jó, Jó não ouviu isso. Jó não presenciou nada disso. E muitas das vezes a gente fica chateado porque a gente quer presenciar algo, a gente quer ouvir Deus falando, e muitas das vezes o Senhor está falando para Satanás, não, ele é meu servo sim, ele é minha serva sim, mas porque você não está ouvindo, você esmurece. Jó não ouviu nada disso. Jó não sabia de nada disso, não havia nenhuma vez que o Senhor tinha falado com Jó face a face, não tinha, até o presente momento que o diabo tenta ele, não tinha, amados irmãos, não tinha, mas o Senhor tinha Jó como um servo dele, que você nunca ouça a voz de Deus, mas que ele te tenha como um servo. Porque muitos são os que ouvem a voz de Deus numa mensagem, ou até numa revelação, ou até Deus se revelando profeticamente para aquela pessoa se consertar, para que ela volte, o Senhor falando que está próximo e as pessoas dão a mínima. Mas muitas pessoas nunca ouviram a voz de Deus verdadeiramente falando, mas são tementes a Deus. E entendem que não ouvir a voz de Deus, primeiramente, quem somos nós dignos para ouvir a voz de Deus? Quem somos nós para sentir a presença de Deus? Quem somos nós até mesmo para adentrar a presença de Deus, amados irmãos? O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, já é muito. E nós exigimos que Ele venha falar conosco, que Ele venha se revelar a nós. Se essa for a vontade do Senhor, assim será. Mas não porque é a nossa vontade. Mas independente disso, temos que buscar a face do Senhor. Muitas pessoas não buscam a face do Senhor para ser um servo do Senhor, mas muitas pessoas buscam a face do Senhor somente para ter uma experiência com Ele, somente para ver um anjo, somente para falar em línguas, somente para ter um dom espiritual, ou somente quando vai subir num púlpito e quer pregar muito bonito, ou quando vai apresentar um louvor em alguma igreja e quer louvar, Senhor me ajuda, esteja comigo, ou quando vai fazer um concurso, ou quando precisa de algo, de uma ajuda sobrenatural. Elas buscam incessantemente, mas quantas pessoas buscam simplesmente para ser servos? Quantas pessoas buscam simplesmente para ser aprovado por Deus, ainda que você não saiba que está aprovado? Porque Jó não sabia. Mas ele falou para Satanás, Deus, observaste o meu servo Jó? Mas aquele servo íntegro, reto, justo, de repente vê tudo desabar na sua cabeça. E o que eu acho incrível é que a gente, como servo do Senhor, acha que as coisas não podem acontecer.
Se a gente quiser que amanheça nublado e amanheça sol, já é o suficiente para a gente se chatear. Se a gente quer que amanheça sol porque marcou uma praia, alguma coisa, e amanheça nublado, já é suficiente para nos chatearmos. Se não tem a comida que nós desejássemos comer, né, que nós desejamos comer naquele dia, ficamos chateados, mas a palavra fala, querido, que ele prometeu o pão. Se tiver arroz e feijão, já é além do que o Senhor prometeu, sim ou não? Não é isso, queridos? Mas Jó não. Jó, ele não murmurava, ele não reclamava. Mas, amados irmãos, se focando aqui no texto, para que a mensagem não seja demorada, para que você entenda o sentido dela, Jó, ele vê tudo desmoronando. Jó, ele perde o seu rebanho, ele perde os seus filhos, ele perde tudo. No final, Jó fica doente, sentado numa calçada, raspando as suas feridas com um caco de telha. Jó fedia podre, Jó tinha bicho sobre a sua pele. Um homem reto, íntegro, que buscava a face de Deus, que oferecia holocausto para os seus filhos, perdeu tudo e por final, como se não bastasse, a esposa vira para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus, e morre. Jó não tinha ninguém. A não ser 3 amigos, que um deles era Eliú, que sempre visitava Jó, ali naquela calçada, porque Jó não tinha mais casa, não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha fama, não tinha nada. Eu quero dizer que se você perdeu dinheiro, prestígio, fama, carro, bens, até esposa ou marido, se você tiver o Senhor, acredite, num tempo muito breve, muito mais rápido do que você pode imaginar, você vai ver toda a sua vida restituída. Se você crer do Senhor e não abandoná-lo. Falo por experiência própria. Jó perdeu tudo isso. Então acredito que a cabeça de Jó, por alguns instantes, pode ter entrado em parafuso. Quem acha isso, diga amém. As nossas cabeças às vezes entram em parafuso, sim ou não? Mas o fato dela entrar em parafuso não me dá o direito de questionar Deus. O fato dela entrar em parafuso não me dá o direito de retroceder, de parar de orar, de parar de buscar, ou de até mesmo me chatear com Deus. Porque aquele que é digno de chatear, até se irar e até de executar juízo contra nós todos os dias, esse é o Senhor. Mas nós não temos direito de reclamar de nada, porque não somos merecedores de nada. Mas a situação de Jó incomodou muito Eliú. Muito. E Eliú, por algumas vezes, veio até Jó e falou: Jó, confessa o teu pecado, Jó. Fala o que você fez, Jó. E o Senhor terá misericórdia de você. Mas por que Eliú falava isso? Porque as pessoas iam em cima de Eliú. Vem cá, Jó não é um servo fiel, Jó não é um servo temente, cadê o Deus de Jó agora? O que Deus tem feito por Jó? E Eliú tentava justificar às pessoas que aquele problema não era por conta de Deus, mas sim pela vida de Jó. E ele ia lá: Jó, o nome do Senhor está exposto, Jó, fala logo o que você fez, Jó. E tem uma hora que Eliú, ele sai em defesa de Deus. Eu posso imaginar a mente de Eliú, não aqui defendendo Eliú, mas se transportando ali para a situação a qual ele vivia. Eu posso imaginar de repente ali, o Amauri, ali numa vida terrível, perdendo tudo, ou até eu mesmo, como até passei por isso, não tem muito tempo, e as pessoas ali em parafuso, mas no caso de Jó, Jó era reto, irmãos. A gente muitas das vezes toma supetão, isso cai pelo lado ali nocauteado, mas por conta de coisas que nós fizemos. Mas Jó era justo. Mas aí entenda bem, Eliú tentando dar uma explicação para as pessoas, tentando justificar. E as pessoas falam: poxa, mas eu até acreditava em Deus, mas eu vi o Elvis lá, eu vi o Amauri, eu vi o fulano, eu vi o ciclano. Se Deus estava na vida dele, por que está passando por isso? Se Deus está na vida dele, por que essa dor, por que esse sofrimento, por que essa perda, por que tudo isso? E Eliú tentando dar uma explicação. Até que Eliú, acompanhado de algumas pessoas, ele chega até Jó, no capítulo 37, ele chega até Jó e ele começa a justificar a Deus. Falando: olha, o Senhor é um Senhor que cuida dos seus servos, o Senhor alimenta, o Senhor guarda, o Senhor livra. Antes que existisse a terra, Ele já era Deus. Deus é justo até para aqueles que se arrependem, Deus é benigno até para aqueles que confessam. E ele começa a falar da grandeza de Deus, ele começa a falar de inúmeros livramentos que Deus deu ao povo dele, ao servo dele. Então Eliú fica todo um capítulo enorme, precisamente eu vou dizer para você, com 24 versículos
versículos falando da grandeza de Deus, falando do amor de Deus para o servo que é fiel, para o servo que é justo. Até mesmo quando esse servo peca, ele fala do amor e da misericórdia de Deus quando esse servo se arrepende. Então Eliú começa a falar para Jó, para que todo o povo falasse: olha, Jó, Deus é justo, Deus é fiel para com os seus, Deus ele guarda, Deus ele sustenta, Deus ele livra, Deus ele está à sua direita. Ele começa a falar para Eliú. Eliú começa a falar bem alto. E aquilo vai meio que abatendo Jó. O que Eliú estava falando? Jó, tu está assim porque você está errado, tu está assim porque você está sujo, tu está assim porque você não está reto. Vamos botar no dia de hoje porque você não está lendo Bíblia, porque você não está orando, porque você não está buscando, porque você não está sendo fiel a Deus. Você não está sendo fiel a Deus, você não está buscando a face de Deus, Jó. Confessa agora, Jó. Deus é fiel, Deus é justo. E aquilo foi abatendo Jó. Eliú, dentro de uma intenção até boa, Eliú, dentro de uma preocupação em preservar a imagem de Deus para com o povo, Eliú acaba sendo usado pelo inimigo para oprimir mais ainda Jó. E a maior prova que Jó ficou oprimido com isso é exatamente no capítulo 36 que ele fala que Eliú começa a justificar ali a Deus. Mas no capítulo 38 você observa, você vai ler o capítulo 36 e 37 e você vê que Jó, ele não expressa essa angústia. Porém, o Senhor, que sonda os corações, viu que o coração de Jó ficou angustiado. E ele responde para Jó no 38 dizendo assim: depois disso, depois de tudo que Eliú falou, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Jó não precisou fazer nada. Jó só ouviu, mas no coração dele ele dizia algo para Deus. Eu aprendo com Jó aqui, sabe o quê? Quando as pessoas se levantam, quando as pessoas falam, quando as pessoas nos afligem, se nós guerrearmos aqui dentro, o Senhor ele está vendo. Você já vai entender a mensagem. O Senhor vê a angústia no coração de Jó e responde para Jó e diz assim. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ô Jó, quem é esse camarada aí, Jó? Quem é esse Eliú? Quem é esse Eliú? Ele fala aqui no 38. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Irmãos, você pode ter o conhecimento que for. Você pode conhecer a palavra. Você pode conhecer, amados irmãos, línguas. Você pode ser doutor em qualquer área. Mas se você falar na carne, você vai ferir. Se você falar na carne, você vai angustiar. Se você falar na carne, você vai até matar, irmãos. Não adianta você ter o conhecimento se você não tem a sabedoria. Nem todo momento é hora de falar, amados irmãos. E quando falar não é o que você pensa. Você tem que falar quando Deus manda. Você tem que falar quando Deus revela. Muitas das vezes nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, somos malquistos porque falamos no momento errado, ou porque abrimos a boca sem sabedoria. Esse homem era um servo de Deus, Eliú era um homem servo de Deus, era temente, tanto que ele estava preocupado com o que os outros pensavam de Deus. Mas agiu fora do espírito e podia ter matado Jó, podia ter destruído Jó. Então muitas das vezes nós não medimos as nossas palavras. Ou muitas das vezes colocamos a nossa sabedoria humana à frente da sabedoria de Deus. E essa sabedoria humana que nos impede de ser sábios aos olhos de Deus. A palavra fala que não seja sábio aos seus próprios olhos. Eliú, ele achou que tinha sabedoria o suficiente que ele podia repreender Jó, ou como se o Senhor precisasse ser defendido por alguém. O Senhor não precisa ser defendido por ninguém, ele não precisa ser justificado por ninguém. Se Jó falou para ele: eu não tenho pecado nenhum, mas se você por acaso vê algum pecado em mim, me mostre, porque eu vou lá e vou me reconciliar diante da pessoa e de Deus.
Jó já tinha falado isso para Eliú, já tinha falado para os 3 amigos, não uma vez, mas várias vezes. Ele tinha que ter confiado na palavra de Jó. Ou se ele estava angustiado ou envergonhado pelo estado de Jó, ele oraria, buscaria a paz de Deus, e Deus falaria que aquilo é um projeto dele. Mas na verdade o que tinha por trás do coração de Eliú era um julgamento em relação a Jó. Ele estava julgando Jó ali. E Deus, ele não quer isso, de maneira nenhuma. Então, amados irmãos, a tua sabedoria, ela não é nada perto da sabedoria de Deus. A palavra fala que a sabedoria do homem para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para os homens, ela é loucura. Então, se é loucura crer na sabedoria de Deus, amados irmãos, a palavra fala que até os loucos acharão o caminho. Mas o que eu quero me ater é que o diabo faz isso o tempo todo, irmãos. O diabo pega pessoas aparentemente espirituais. O diabo pega pessoas íntimas. E aquelas pessoas, amados irmãos, que vêm de buscar a face do Senhor, antes de ir até você. Senhor, eu vou até o meu irmão, eu vou até minha irmã, eu vou até o meu primo, eu vou até minha prima, eu vou até o meu tio, eu vou até minha tia, eu vou até o meu pai, eu vou até minha mãe. Mas Senhor, tu sabes, ó Pai amado, que o meu coração é um coração falho, que o meu coração, Senhor Deus, é um coração que julga. Então, Senhor, estou diante de ti, meu Pai. Se for da tua vontade que eu vá lá e abra a boca, permita que eu chegue até lá. Mas se eu for lá e vou abrir a boca e vou agir com a força do meu braço, Senhor, me cale, não permita que eu chegue lá, Senhor, porque, meu Pai, eu não quero me meter na sua justiça, eu não quero me meter nos teus desígnios, porque tu és reto, eu não, Senhor. Mas a gente não ora, não, que eu só sabe porque eu conheço, o que eu faço aconteça, eu vou lá, eu vou abrir a boca, eu vou falar, e quando você vai lá a situação piora. Quantos já viveram essa situação? Diga amém. Você vai lá achando que vai consertar e você piora. Você vai lá achando que vai reconciliar e piora. Por quê, amados irmãos? Abriu a boca. E pior, abriu na carne. Foi o que Eliú fez. E oprimiu Jó. Só que Jó não demonstrou essa opressão. Jó lhe demonstrou somente para uma pessoa, para Deus. E o Senhor respondeu para Jó. E o Senhor mostra toda a grandeza dele. Quando nós lemos aqui, são 2 capítulos, o Senhor perguntando para Jó: responda-me se tu pode. Responda-me se tu és inteligente. O Senhor pergunta para ele assim, pergunta a ele: quem é que gera as gotas da chuva? Quem é o pai da chuva? Deus começa a falar, como nós podemos observar aqui, amados irmãos, ele começa a falar da grandeza dele. Ele fala para Jó aqui, ó, cinge-te, versículo 3 do capítulo 38, agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responda-me, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas, as ondas empolotadas. Falando da ordem que ele dá ao mar. Olha, Jó, quando eu criei o mar, eu coloquei limite. Quando eu separei o mar e coloquei o mar lá em cima também, não é isso? Eu falei, eu criei comportas para que não descesse, e aqui na terra eu criei limites, e falei, tu vai quebrar aí, daí tu não vai passar. Ele começa a falar da grandeza. Ele começa a falar do poder. Irmãos, entenda bem, quando passamos uma luta, uma dificuldade com as nossas vidas retas e não a compreendemos, nós só vamos compreender se formos aos pés do Senhor. Você não vai compreender, dona Vilma, perguntando a Vânia. Você não vai entender, dona Léia, perguntando a Eloia. Você não vai entender, seu Luiz, perguntando a Mauri. Você não vai entender, a Mauri, perguntando o Wesley. O Wesley não vai entender, perguntando meu pai. Mas vocês vão entender aos pés do Senhor. Existe coisa em nossas vidas que a razão humana não explica. E se nós usarmos na razão humana, aquele problema vai nos abater. Mas o que eu estou falando é que o Senhor vendo a angústia de Jó, e Jó aqui no seu coração clamando, aqui no seu coração orando, aqui no seu coração buscando, o Senhor responde para Jó. Quem é esse, Jó?
que sem inteligência escurece o entendimento. Cinge-te agora, Jó, que eu te perguntarei, tu me responderei. Ele começa a falar da grandeza dele, do poder dele quando criou o céu. Onde tu estavas, Jó, quando eu te formei? Aonde tu estavas quando eu criei a terra? Ele começa a falar da grandeza, do poder, do domínio, da majestade. Ele começa a falar do seu poder ilimitado. Ele começa a falar tudo. E quando ele chega aqui no capítulo 40, aleluia, no versículo 1, respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Eu vou dizer em outras palavras, é inteligente isso? Traz algum ensino para você ou para quem está em tua volta, você questionar alguma coisa que eu faço? Se eu criei o céu, se eu criei a terra, se eu criei o mar, se eu pus limites, se eles me obedecem, se até hoje eu não errei, não vou errar. É inteligente você questionar por que está nublado? É inteligente você questionar por que está sol? É inteligente você questionar por que as reservas em São Paulo estão secas? É inteligente? E ele vai falar para Jó. Então, 2. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ele está fazendo menção a essa resposta que ele deu a Deus. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele fala com o Senhor: olha, falarei e não replicarei. Mas ele continua falando, ou até 2 vezes, mas então me calarei. Jó, ele fala para Deus: Senhor, o que responderei a ti? Calarei a minha boca, porque qualquer coisa que você abra a tua boca e venha falar, que não seja de Deus, vai fazer você errar, vai fazer você ferir pessoas, ou sair ferido. Mas o sentido de Jó aqui, de calar minha boca, o sentido foi outro. O sentido foi esse: Senhor, eu não tenho nada a dizer, pois tu sabes o que faz. Tanto o Senhor sabe o que tu fazes, que o Senhor está me respondendo. Tanto o Senhor sabe de todas as coisas que o Senhor está me visitando. E uma coisa, amados irmãos, Jó se alegra. Em nenhum momento que Deus se manifesta, Deus fala para Jó: o teu pecado, o teu erro, a tua arrogância. Não! Daí em diante o Senhor começa a falar que vai erguer, que vai colocar ele de pé, que vai exaltar o nome dele na vida de Jó. Jó não ousou a boca, não ousou abrir a boca, nem mesmo para perguntar: mas Senhor, só responde por que eu estou passando por isso. Ele fala: Senhor, não ouso abrir a minha boca. Mas o Senhor fala com ele antes. No versículo 2, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Quem é que se levanta? Quem é que levanta a voz a Deus para questioná-lo de alguma coisa? Responde, por que ele é um Deus que fez todas essas coisas? E o Senhor levanta Jó. Pastor, que mensagem confusa é essa? Que mensagem embolada? Ela não é uma mensagem confusa. Ela não é uma mensagem embolada. Ela é uma mensagem que define o nosso retrato diante de Deus. Ela define a nossa real condição diante do Senhor. É a real condição minha, que sou pastor dessa igreja, tal qual a real condição tua, que é membro dela. E a real condição minha e tua, que batemos no peito, nos dizemos servos do Senhor. A realidade é que não há um povo mais descontente na terra do que nós. Não há um povo mais sem fé na terra do que nós, onde deveria ser o contrário. Porque, amados irmãos, eu já vi ímpio, eu estou passando por isso, porque Deus sabe todas as coisas. Se eu estou passando por isso, Deus sabe, Ele vai me dar força. E o servo?
eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou ler mais Bíblia. Porque eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Porque eu queria comprar aquela casa, não deu certo. Porque a minha filha está resfriada. Porque o meu filho deu uma topada e caiu. Porque a minha esposa acordou azeda. Porque meu marido acordou azedo, nervoso. Tudo é motivo para nós não orarmos. Tudo é motivo para nós não lermos a Bíblia. Tudo é motivo para não virmos à igreja. Tudo é motivo para darmos as costas para Deus. Mas eu estou vendo um homem aqui que nem sequer abriu a boca para questionar Deus. Nem sequer abriu a boca para questionar Deus. Espera aí, eu só te louvava, eu só te adorava, eu prestava holocausto a ti, eu buscava pelos meus filhos, na minha boca não saía palavra torpe, eu não cobiçava o que não era meu. Ele podia fazer isso, mas não o fez. E o grande livramento que Deus deu a Jó, a grande bênção que Deus deu a Jó, a grande vitória, a maior delas, a experiência de ter falado com o Senhor face a face. Quantos de nós aqui, quantos de nós estaremos dispostos a perder num único dia a nossa casa, os nossos filhos e os nossos bens, só para ouvir a voz de Deus? Quantos dos maridos aqui estariam dispostos a ouvir das esposas: amaldiçoa teu Deus e morre? Ou quantas esposas estariam dispostas a ouvir dos seus maridos: amaldiçoa teu Deus e morre, só para ouvir a voz de Deus? Talvez se colocasse hoje aqui esta proposta: olha, se você perder a tua casa, teu carro, teu bem, teu dinheiro, teu emprego, até mesmo a tua saúde, e o teu marido chegar para você e te amaldiçoar, ou a tua esposa te amaldiçoar e mandar você amaldiçoar o teu Deus e morrer, para você ver a minha voz, tu queria fazer isso, de repente nem eu que estou pregando para você aceitaria. Então essa é a realidade das nossas vidas como servos do Senhor, que dizemos que somos. As nossas vidas seriam muito melhores se nós não questionássemos a Deus. As nossas vidas seriam muito mais vitoriosas se parássemos com esse negócio: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê e por quê. Primeira coisa, uma coisa é você passar o que Jó passou sendo reto, outra coisa é você passar sendo injusto. E a primeira coisa, antes de questionarmos a Deus, na verdade não temos nem que questionar Ele, mas orar e falar: Senhor, me dê forças para passar por isso. Mas antes de pedir forças, é analisarmos, entendermos se aquela situação que outrora passamos, se a culpa não é nossa, se foi nós que não cavamos aquele buraco para nós cairmos dentro dele, se foi nós que não criamos aquela situação com a nossa desobediência, com a dureza do nosso coração. Será que não foi nós? O que aconteceu com Jó foi um propósito de Deus para nos mostrar o que acontece nas regiões celestes, como o tempo todo Satanás está ali arrumando um meio para nos derrotar, para nos destruir, o tempo todo. E Deus só quis mostrar com a vida de Jó. O que aconteceu com Jó não vai acontecer de novo com outra vida, porque Deus pegou um homem reto, porque Ele sabia que ele passaria pelaquilo e se manteria fiel. Somente para mostrar para mim e para você que não é o teu carro, não é o teu dinheiro, não é a tua casa, não é nem mesmo a tua saúde que pode te manter de pé, mas é o Senhor. O Senhor está mostrando que ainda que você chegue a uma condição subhumana de vida, ainda que as pessoas te olhem como um derrotado, como um perdido, como uma causa sem jeito, ainda assim que você possa chegar ao pior estado que o ser humano pode chegar. Se você tiver Deus, Ele vai te pôr de pé. O Senhor mostrou que por mais que o ser humano chegue a um estado terrível, no último estágio da vida, até pior dele, porque para Jó a morte era mais suave. Se você permanecer fiel, Deus te põe de pé. Eu posso ir mais além, eu posso ir num propósito além. Deus está falando assim: olha, existe o carro, mas tu não precisa dele. Existe a casa, mas tu não precisa dela. Existe a comida, mas tu não precisa dela. Existe até a tua saúde, mas tu não precisa dela. Que isso? Preciso sim, é claro que eu preciso do carro, da casa, do dinheiro, da esposa, do filho. Eu preciso dos meus filhos. Meus filhos para mim é tudo. Minha casa é tudo, meu carro é tudo, minha profissão é tudo. Eu vou te mostrar que você não precisa dela. E vou te mostrar em Jó. Aquelas pessoas que são doentes, que idolatram seus filhos e acham que vão morrer. O Senhor mostra que você não precisa do teu filho para estar de pé.
Jó perde todos de uma só vez. Ele mostra que você não precisa dos teus bens para estar de pé. Jó perdeu todos os seus bens de uma só vez. Aquelas pessoas que são doentes, obcecados pela sua esposa, pelo seu marido. Eu vou morrer, eu não vou aguentar. Se não vier eu vou me matar. Se não voltar eu vou me matar. Aquela doença. Aí vem a esposa, amaldiçoa o teu Deus e morre. E no final até os amigos de Jó abandonam ele. Jó não tem ninguém. A companheira de Jó de noite comendo a sua carne é a doença, é a ferida, é a lepra cheia de bicho fedendo. Está vendo como você não precisa de nada disso? Mas você está vendo que mesmo sem nada disso, mesmo com uma doença em cima de você comendo a sua carne, comigo na sua vida ela não te mata? Você fica abatido, mas não destruído. Você fica perplexo, mas não desanimado. Você é até perseguido, mas jamais é desamparado. Você está vendo, não tem casa, não tem dinheiro, não tem mulher, não tem filho, não tem nada nessa vida. Tu não tem nada. Se você não tem nada, nem saúde tu tem. Quem está te mantendo de pé? De quem você precisa, Jó? Do Senhor. De quem você precisa, igreja? Do Senhor. Antes de Jó ser rico, Jó era servo. Por isso que quando Jó perdeu tudo, ele continuou sendo servo. Porque antes de ser rico, ele era servo. As pessoas querem primeiro ser ricas, depois ser servas. Elas perdem a riqueza, deixa de ser servo. As pessoas querem primeiro ter um marido, para depois ser serva. Quando perde o marido, deixa de ser servo. As pessoas querem ter uma esposa primeiro, para depois ser servo. Ah, se o Senhor me der uma esposa, eu vou me firmar. Se Deus me der um marido, eu vou me firmar. Se o Senhor me der aquele carro, eu vou me firmar. Se o Senhor me der aquela casa, eu vou me firmar. Se eu passar no concurso, eu vou me firmar. Aí, consegue, se firma. Primeiro problema no casamento, larga o Senhor. Primeiro problema com o carro, larga o Senhor. Primeiro problema com o carro, larga o Senhor. Porque antes de ser servo, ele quis ter primeiro essas coisas. Mas a pessoa que tem o seu coração alicerçado, firmado em ser um servo, ele pode ficar sem nada, ele vai continuar sendo servo. E é esse tipo de pessoa que Deus tem procurado. Que consegue amar Ele acima da condição financeira. Que consegue amar Ele acima da condição conjugal. Que consegue amar Ele acima da condição familiar. Que consegue amar Ele acima de qualquer tipo de problema, ainda que seja uma lepra comendo a sua carne. É esse tipo de adorador que Deus quer, que o adore em espírito e em verdade. Mas acredite, o que aconteceu com Jó foi só para nos trazer esse ensinamento. Mas eu posso dizer para você que 90% dos nossos problemas foram criados pela nossa desobediência, pela nossa falta de comunhão com Deus, pela nossa falta de oração, de leitura da palavra, falta de clamor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Por isso a nossa vida está do jeito que está. E mesmo do jeito que está, ela ainda está muito boa, perto daquilo que verdadeiramente eu e você merecíamos. Amados irmãos, Jó não, ele era reto sim. Íntegro diante de Deus. E o Senhor usou a vida dele para exemplo meu e teu. Mas mesmo ouvindo uma palavra dessa, tem muitas pessoas aqui que ainda vai dedicar a maior parte da sua vida a conquistar os bens dessa terra. Que vai dedicar a maior parte das suas vidas à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao carro, à casa, ao dinheiro, à vaidade, à ganância. E vai continuar sem dedicar tempo àquela única pessoa a qual verdadeiramente te mantém de pé, que é Deus. Mas Jó não. Jó não estava nem aí. Que ele tinha perdido o filho, estava doendo. Perdeu o filho, perdeu casa, perdeu tudo. E a última atacada do diabo foi: amaldiçoa teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. Quando a mulher se levanta para ele amaldiçoar Deus, tu falas como uma louca. Tu quer que amaldiçoe Deus por quê? Só porque eu perdi meus 10 filhos? Você quer que amaldiçoe Deus só porque eu perdi todas as minhas riquezas?
Tu quer que eu amaldiçoo Deus porque eu tenho 24 horas de dor todos os dias interruptos? Você quer que eu amaldiçoo Deus só porque eu vejo a cada dia a minha carne sumir, sendo comida pela lepre, pelos bichos? Você quer que eu amaldiçoe Deus só porque eu não consigo nem respirar pelo cheiro de podre da minha carne? Você quer que eu amaldiçoe Deus simplesmente para as pessoas passar na calçada e cuspir ou atravessar o outro lado com nojo de mim? Você quer que eu amaldiçoe Deus só porque agora, além de ter perdido tudo, eu estou perdendo você? Como que eu vou amaldiçoar Deus se Ele é o único, mediante tudo isso que eu estou passando, que está do meu lado? Jó enxergou isso. Mas a gente enxerga tudo, menos que Deus está do nosso lado. Minha esposa me abandonou, Deus me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? Minha esposa foi embora, abandonou nada, Ele está ali, te sustentando nesse momento. Ah, meu marido foi embora, o Senhor está ali te sustentando. Ah, roubaram o meu carro, Ele preservou a tua vida. Ah, meu filho está com febre, Ele está velando pelo teu filho. Ele está ali, porque Ele falou que no mundo teremos aflições. Nas aflições Ele está ali. Mas nós enxergamos tudo, enxergamos a perda, enxergamos a falta, enxergamos a dor, mas não enxergamos Deus. Por isso que eu afirmo o que eu falei no meio da mensagem. Nós somos o povo que menos tem fé nessa terra. Porque até o ímpio confessa mais a Deus do que nós. Mas que esse quadro venha mudar hoje em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Livro de Jó, no capítulo. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 49 minutos, 18h49, e essa foi a mensagem que Deus hoje trouxe para nós, dentro do programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, exatamente como nós começamos com aquele louvor que fala realmente ser fiel. E a mensagem que hoje o pastor Elvis trouxe para nós é exatamente ser fiel a Deus. E Jó foi fiel desde o princípio até o fim. E Deus o recompensou abundantemente. Eu quero agradecer a você, aonde que você estiver, obrigado. Amanhã convido você mais uma vez a estar conosco no programa Falando de Jesus. Nós vamos estar encerrando a nossa participação. E amanhã, se assim Deus permitir, se for pela sua vontade, nós vamos estar aqui para mais um programa Falando de Jesus. A todos vocês, uma ótima tarde e uma boa noite. Quando eu olho pra você,